Nós estamos a analisar a vida de Jesus, a vida de Jesus como exemplo para cada um de nós, para nós mesmos vivermos como Jesus nos ensina. E hoje vamos dar mais um passo nesta caminhada. Estamos a utilizar, aqueles que ainda não estiveram connosco, estamos a utilizar o Evangelho de São Marcos como base para as nossas reflexões, para as nossas meditações. E hoje vamos dar mais um passo. O Evangelho de São Marcos está escrito de uma forma geográfica. Marcos utiliza a geografia para descrever aquilo que Jesus fez, para descrever o ministério de Jesus. E eu, nesta pequena introdução que queria partilhar convosco, antes de entrarmos no Evangelho de São Marcos, capítulo 1, gostaria de vos mostrar aonde era a sede do trabalho de Jesus Cristo, Cafarnaum. Então podes passar, se faz favor, Janinho, o PowerPoint avança. Então temos aqui a região, a arqueologia, não é este, então, as ruínas de Cafarnaum. Esta aqui era a sinagoga e aqui onde está esta estrutura, esta é uma capela cristã agora que está por cima das ruínas da casa de Pedro, que é o texto que nós hoje vamos ver. Podes avançar um pouco mais? Achei interessante, a cidade tinha aproximadamente, temos aqui a sinagoga onde Jesus pregou e libertou este homem endemoniado. Temos aqui esta estrutura por cima da casa de Pedro. Podes avançar um pouco mais, dá mais umas imagens, mais uma. Aqui temos as ruínas da sinagoga, talvez uma sinagoga que levasse 200, 300 pessoas no máximo, mas obviamente era uma cidade onde a sinagoga não era só a igreja, podemos usar esta expressão para os nossos dias. A sinagoga era também a escola, onde as crianças iam aprender durante a semana. A sinagoga era também o tribunal, onde as pessoas se reuniam para julgar casos da população. Então, esta sinagoga tinha várias funções, e as sinagogas, a ideia da sinagoga é estabelecida quando o povo vai para o exílio, e então havia necessidade de ensinar a palavra de Deus, e as pessoas reuniam-se para aprender a palavra de Deus. As sinagogas vêm desta altura em que o povo está exilado na Babilónia, e depois mantém-se na estrutura quando o povo volta para a sua terra natal, então mantém esta estrutura. Bastaria 10 homens para poder estabelecer uma sinagoga. Era o mínimo, era o grupo familiar necessário para começar uma sinagoga. É mais ou menos como nós, não é? Um grupo familiar pode começar e se multiplicar vai dar origem a uma igreja, como aconteceu com a nossa na margem sul. Podes avançar um pouco mais? Ok, aqui tem mais uma vista da sinagoga. Provavelmente terá sido por aqui que Jesus ensinou. As pessoas normalmente, podes passar, as pessoas normalmente sentar-se-iam aqui nestas laterais, mas era também hábito algumas pessoas sentarem-se aqui no chão. Não havia bancos, mas as pessoas sentavam-se mesmo no chão. Podes avançar? Aqui temos as ruínas da casa de Pedro, ou pelo menos onde dizem que era a casa de Pedro e da sogra de Pedro, onde Jesus operou o milagre da cura da sogra de Pedro. Podes avançar um pouco mais? Aqui este mapa eu quis fazê-lo para nos ajudar a perceber, porque Marcos, de facto, eu sei que talvez alguns não conseguem ler tudo, mas eu vou tentar passar um pouco rapidamente, porque isto não é o assunto, isto é só o enquadramento onde nos encontramos Jesus a pregar na sinagoga em Cafarnaum. E como Marcos tem uma forma de escrever que é preocupado em demonstrar quem Jesus é, e muitas vezes, como ouvimos falar, ele dizia logo a seguir, e logo a seguir, e logo a seguir, e dá a ideia que aquilo era tudo na mesma semana. E não foi. Então, o início do ministério de João Batista, temos aqui mais ou menos no ano 28, 29 da nossa era. Temos essa referência, porquê? Porque no Evangelho de São Lucas, capítulo 3, temos a referência que foi no 15º ano do reinado de Tiberíades César, que João Batista começa o seu ministério. Jesus então é batizado algum tempo depois, portanto aproximadamente um ano ou dois depois de João Batista começar o seu ministério. Jesus é batizado em Betânia, temos esse relato no Evangelho de São João e Lucas, e ele começa por ser seguido por André. Aquilo que nós ouvimos a semana passada, em que Jesus chama André e Pedro em Cafarnaum, já tinha acontecido um primeiro momento em que em Betânia André ouve falar de Jesus. André era discípulo de João Batista e segue Jesus. E obviamente tem o primeiro encontro. E quando se encontra com Jesus pela primeira vez, vai chamar o seu irmão Pedro para ouvir falar acerca do Mestre, do Messias. É também um momento em que Filipe e Natanael seguem Jesus. Isto ainda em Betânia, cá perto de Jerusalém.
Depois Jesus vai para o deserto para ser tentado. 40 dias acontecem neste período. Portanto, já vai quase 2 meses desde que Pedro e André seguem Jesus. Jesus sai do deserto, vai até Canaã da Galileia e lá opera aquele milagre que nós tão bem conhecemos, a multiplicação da água transformada em vinho. Depois volta a Jerusalém e é aqui que ele, já com alguns discípulos seguindo Jesus, porque aqui em Caná da Galileia nós vemos que Jesus vai a este casamento acompanhado com alguns discípulos, não sabemos quais, mas não era no modelo em que nós encontramos na chamada dos discípulos, cá mais no final. Acho que já perdi o sinal. Então Jesus volta a Jerusalém, é onde ele purifica o templo, expulsa os vendilhões do templo. Isto acontece antes da passagem que vimos em Marcos capítulo 1, vimos a chamada dos discípulos e Jesus a pregar em Cafarnaum. Jesus está em Jerusalém, purifica o templo, tem a conversa com Nicodemos, que nós tão bem conhecemos de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem esta conversa com Nicodemos. E no regresso então para a Galileia, João é preso. Porquê é que nós temos estes episódios para trás e sabemos que estes episódios são para trás e não para a frente? Porque temos esta referência. Quando João é preso, Jesus vai para a Galileia. Para a Galileia. E é neste processo de ir para a Galileia que Jesus tem um encontro com a mulher samaritana de João 4. E Jesus ali fala à mulher samaritana, fica um período em Samaria, e é quando Jesus fala que a seara é grande, os trabalhadores são poucos, rogai ao Pai para que envie trabalhadores para a sua seara. E ele segue então para a Galileia, passa na sua terra natal, Nazaré, e nesse processo de passar na sua terra natal, ele fala na sinagoga, e há a primeira tentativa de matar Jesus. Neste período, antes de chegar a Cafarnaum, que é o texto em que nós estamos. Aqui já aconteceu também a primeira Páscoa, onde Jesus vai purificar o templo, é a primeira Páscoa, e nós vemos na vida de Jesus que há 3 Páscoas. Aquele morre e há 2 para trás. Então temos a referência da caminhada de Jesus. Assim Jesus é rejeitado pelos seus, e diz o texto bíblico que ele segue para Cafarnaum. E nesta praia da Galileia, então ele chama os seus discípulos, como também ouvimos a semana passada, o pastor José Manuel a falar. E hoje encontramos-nos aqui. Sai desta praia, chamou Simão, Pedro e André, João e Tiago, e com estes 4 discípulos, não sabemos se Filipe e Natanael já estão ou não aqui com Jesus Cristo, porque o relato de Marcos não nos indica isso, mas sabemos que ele já tem alguns discípulos, e ele então hoje está na sinagoga a pregar. E é este o contexto em que nós nos encontramos. Pouco tempo depois, não sabemos quantos dias depois, temos o maravilhoso Sermão do Monte, que acontece provavelmente naquela região também. Então os discípulos já estavam habituados a algum ensino de Jesus. Não era a primeira vez, obviamente, que o ouviam, nem era a primeira vez que as pessoas na sinagoga em Cafarnaum ouviam Jesus falar. Temos esse texto que era hábito, como encontramos nos outros evangelhos. Era hábito Jesus ir à sinagoga todos os sábados. Então, Jesus era o mestre dos mestres, era aquele que se relacionava com o Pai, mas ao mesmo tempo ele tinha hábitos, tinha rotinas. E uma das rotinas de Jesus Cristo era ir às sinagogas a fim de ensinar e de aprender a sua palavra. Vamos então abrir no Evangelho de São Marcos, capítulo 1, e vamos juntos ler este texto que nós temos diante de nós. Um desafio tremendo para nós nesta manhã. Verso 21, Marcos, capítulo 1, verso 21. Dirigiram-se para Cafarnaum e assim chegou o sábado. Tendo entrado na sinagoga, passou Jesus a ensinar. E todos ficaram maravilhados com o seu ensino, pois lhes ministrava como alguém que possui autoridade e não como os mestres da lei. Mas naquele exato momento levantou-se na sinagoga um homem possuído de um espírito imundo que vociferava: O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para a nossa destruição? Conheço a ti e sei quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu severamente: Fica quieto e sai dele. Então o espírito imundo, sacudindo aquele homem violentamente e gritando com poderosa voz, saiu dele. Todos ficaram atónitos e assustados, perguntavam uns aos outros: O que é isto? Que novo ensino é este? E vejam quanta autoridade ele tem. Aos demónios imundos ele dá ordens,
e eles prontamente lhe obedecem. Assim, rapidamente, as notícias sobre a sua pessoa se espalharam em várias direções por toda a região da Galileia. E assim que saíram da sinagoga, dirigiram-se para a casa de Simão e André, juntamente com Tiago e João. A sogra de Simão estava deitada com muita febre, e logo falaram com Jesus a respeito dela. Então, aproximando-se, ele a tomou pela sua mão e a levantou. A febre imediatamente a deixou e ela se pôs a servi-los. Ao final da tarde, logo após o pôr do sol, o povo levou até Jesus todos os que estavam passando mal e os dominados por demónios. E assim a cidade inteira se aglomerou à porta da sua casa. Jesus curou a muitos de várias enfermidades, bem como expulsou diversos demónios. Entretanto, não permitiu que os demónios falassem, pois eles sabiam quem era ele. Então temos este texto das Escrituras que nos relata a pessoa de Jesus Cristo chegando a esta sinagoga, que nós já vimos ali nas imagens, um lugar onde as pessoas se reuniam para ouvir falar de Jesus, e eles constatam uma coisa que é só a essência da nossa relação com Deus. Hoje este texto vai nos levar a focar aquilo que talvez de alguma maneira nós desprezamos, não valorizamos tanto, mas é o fulcro, é aquilo que é essencial nas Escrituras. De quem é a autoridade? A que autoridade tu te submetes? Quem é a autoridade sobre a tua vida? Jesus está a ensinar a sua palavra, e uma das admirações que este público tinha era que ele falava como quem tem o quê? Autoridade. E isto, a ideia de autoridade das Escrituras começa nas primeiras páginas da Bíblia, no livro do Gênesis. O problema lá nos céus, antes da criação do homem, entre Satanás e Deus, é um problema de autoridade. Satanás quis usurpar a autoridade de Deus. Então, às vezes, nós, como cristãos, olhamos para a Bíblia, olhamos para a ideia da autoridade, e por causa dos maus exemplos, o Daniel trouxe-nos algumas imagens de uns autoritários e não alguém que tem autoridade. Normalmente, quem é autoritário é uma pessoa que não entendeu a autoridade. Porque se uma pessoa entendeu a autoridade, não precisa ser autoritário. São palavras parecidas, mas não são iguais. E nem têm o mesmo significado. Há muita gente autoritária que não tem autoridade, porque se desautoriza na forma como deveria exercer a sua autoridade. Jesus é aquele que, de uma forma simples, demonstra a sua autoridade. E este é o ponto central da vida do cristão. Quem é a autoridade sobre a tua vida? Nós temos dito, como pastores, que este ano gostaríamos de olhar para a vida da igreja e tentar diminuir a diferença que há entre aquilo que nós dizemos acreditar e aquilo que nós andamos a viver. Sabem qual é a razão porque há um fosso entre aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós vivemos? O fosso tem a ver com a falta de compreensão que nós temos da autoridade sobre a nossa vida. Se não vejamos o texto, estas pessoas ouviram Jesus falar a palavra de Deus e constataram que ele tinha autoridade. Alguns pregadores acham que a sua autoridade advém do facto de gritarem muito. Então, se levantarem a voz, se fizerem muitos gestos assim, muito estapafúrdios, se agirem com muita rapidez no púlpito, então as pessoas dizem, uau, ele tem autoridade. É aquilo que o dicionário nos diz, não é? É alguém que parece que é um expert na sua área. Uma pessoa que é perito na sua área, normalmente é uma autoridade naquele assunto. Só que, quando olhamos para as Escrituras, o primeiro aspecto que nós entendemos da autoridade é que a autoridade não tem a ver com mérito. A autoridade não é porque eu fiz alguma coisa que eu recebi a autoridade. A autoridade vem de Deus. A autoridade é um princípio eterno que tem a ver com Deus. E é Deus quem delega aos homens. É interessante quando Jesus Cristo está diante de Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos diz a certa altura a Jesus, tu sabes que eu tenho autoridade para te mandar matar ou te dar vida. A que é que Jesus responde a isto? Nenhuma autoridade terias de onde? Se do alto não te fosse concedida. E eu creio, sinceramente, depois de estar a analisar esta passagem, levei 2 dias a trabalhar este texto, e quando olhei para ele percebi, se nós percebêssemos a autoridade que Jesus tem, este problema esfumava-se em segundos. Se nós entendêssemos que Jesus é aquele que é Senhor das nossas vidas, se entendêssemos que Jesus é realmente aquele que possui a autoridade,
E ele dá um exemplo fantástico do que é a autoridade. As pessoas começavam a vislumbrar a autoridade de Jesus, mas não a entendiam. E é interessante que o demónio que Jesus expulsa, ele compreende porque ele sabe quem é Jesus. No entanto, apesar de se submeter à autoridade de Jesus, não seguia Jesus, como nós sabemos. Os demónios não são muito fãs de Jesus. Antes, pelo contrário. Mas os demónios não têm alternativa senão sujeitar-se à autoridade. Porquê é que as pessoas constatam que Jesus tem autoridade? Porque lá no verso 27 eles dizem, até os demónios, o que é que fazem? Então, alguém que tem autoridade sobre a tua vida é alguém a quem tu obedeces. A quem é que tu obedeces? A Bíblia estabelece níveis de autoridade. Eu sei que estou a tocar num ponto sensível, talvez hoje vou perder metade da congregação, mas eu não posso deixar de falar aquilo que a Bíblia fala. A Bíblia estabelece uma cadeia de autoridade, sim. O homem deveria estar sujeito a Cristo, diz as Escrituras. E o homem, e nós dizemos que temos uma sociedade machista em Portugal. E eu duvido que seja uma sociedade machista, porque as igrejas estão cheias de mulheres. Não há homens que se sujeitam a Cristo. Não há homens que estão sujeitos à autoridade de Cristo. Quando se trata de matéria religiosa, mandam as mulheres tratar do assunto. Isto não é os homens estarem sujeitos à autoridade. É porque muitas vezes os homens não compreenderam a quem se devem sujeitar. Por outro lado, a Bíblia diz que as mulheres, e é aqui que eu vou perder metade da congregação hoje, devem-se sujeitar aos maridos. É verdade. Mas sabem, muitas vezes o problema é que as pessoas olham para os maridos e pensam que este homem não é competente, este homem é uma nódoa, este homem nem sabe gerir o dinheiro em casa, como é que ele vai ser a autoridade lá em casa? Porque as mulheres olham para o homem e não olham para Cristo. Porque a autoridade não vem das capacidades, a autoridade não vem do mérito, a autoridade não vem porque eu agora quero ter autoridade, a autoridade vem de Deus. É Deus quem estabelece a autoridade. Por isso lá em Romanos o apóstolo Paulo diz que nós nos devemos sujeitar às autoridades. É por isso que os filhos se devem sujeitar à mãe e ao pai. Lá perdi o resto da congregação que ainda restava. Hoje vou só ficar com os homens, se eles forem sujeitos a Cristo, porque se calhar nem esses vão ficar. Estamos nós sujeitos às autoridades, os jovens lá na escola, aos professores, porque eles foram colocados como autoridade sobre nós. Estamos sujeitos aos professores, aos chefes e aos patrões nas empresas, os patrões à diretoria que têm que dar contas, nós aos ministros. É interessante a palavra ministro. O que quer dizer palavra ministro? São as pessoas, obviamente, que têm autoridade. Mas a palavra ministro quer dizer aquele que serve. A autoridade de Jesus não é igual à autoridade do mundo. A autoridade que Jesus estabelece. Por isso ele diz aos seus discípulos, não confundam a vida eclesiástica, a vida da igreja, com lá fora. Os pastores, os líderes religiosos não podem governar sobre a igreja como governa um líder de uma empresa, como governa o líder do país, como governa o líder numa associação. Porque a autoridade que é estabelecida dentro da igreja é estabelecida para servir, para ministrar. Os nossos ministros deviam saber o que é que significa ser ministro. Ministro é estar ao serviço de, e não se servir de. Parece a mesma coisa, mas não é. Compreendemos nós a autoridade que Jesus Cristo tem. Estas pessoas ficaram maravilhadas por causa, em primeiro lugar, do ensino de Jesus. Ele ensinava de uma maneira como os outros não ensinavam. Ele ensinava com autoridade, porque Ele é o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, feita carne e habitando entre nós. É aquela palavra que penetra no mais íntimo. Eu imagino os ouvintes desta sinagoga a saírem dali. Uau, o que é que aconteceu hoje? Tivemos um culto fenomenal. Aquela palavra que foi lida com tanta vivacidade, com tanto impacto na minha vida. Aquilo fez todo o sentido para mim. Hoje eu percebo como é que eu me relaciono lá em casa, como é que eu tenho que gerir os meus negócios, como é que eu tenho que trabalhar lá na empresa, como eu tenho que ir à escola. Porque a palavra de Deus hoje fez sentido, porque foi declarada por Jesus. Eles estavam maravilhados. Quando eu estava a preparar a pregação, procurei a palavra maravilhados, obviamente. Eles estavam... Uau! Infelizmente, hoje só encontro pessoas maravilhadas com o Justin Bieber, Michael Jackson. E a ideia maravilhada aqui é a mesma. É pessoas que desmaiam diante desta autoridade, diante deste ensino. Estão tão emocionadas com aquilo que está a acontecer, que aquilo tem um impacto forte. Digitem Justin Bieber. É só gente a chorar, jovens a desmaiar por causa de... Uau, não ganhei um bilhete para ir ver o coitado homem. Agora já é homem. Era uma criança até há pouco tempo.
Com Jesus era o que estava a acontecer. A sua fama espalhou-se, as pessoas estavam a ter um impacto na sua vida. A palavra de Deus estava a ser tão relevante para elas, tão significativa para elas, que aquilo maravilhava. Nunca ouvimos ninguém assim. Os mestres da lei não falam desta maneira. E não era só porque os mestres da lei se citavam uns aos outros, há quem diga isso, porque Jesus não usou citações, porque era hábito os pregadores fazerem-se usar de outras pessoas inteligentes também, que pensam a palavra, que trazem contributos à palavra. E às vezes nós citamos Agostinho, Martinho Lutero, citamos Martin Luther King e outros grandes pensadores que trouxeram revelação da parte de Deus. Jesus não precisou de fazer nada disso, porque Ele era a palavra de Deus. Ele próprio era a palavra de Deus. Eu não consigo imaginar este discurso destas pessoas, como é que elas se estariam a sentir diante da palavra viva. Nós pregadores não conseguimos, nem de perto nem de longe, chegar próximo daquilo que estes ouvintes chegaram, ouvindo a palavra do próprio Jesus Cristo. Eu cada vez que preparo a mensagem, e certamente o Pedro e o Zé é a mesma coisa, procuramos que Deus esteja em nós de forma a comunicar aquilo que Ele quer comunicar. Irmãos, se nós entendêssemos o que é a autoridade de Cristo sobre a nossa vida, nós não andávamos a regatear. Jesus diz isto e eu faço isto. Aliás, é o exemplo que aqui temos. Nós temos dois exemplos exatamente para Marcos dar a entender que Jesus tem toda a autoridade. Ele tem a autoridade sobre os seres espirituais, Ele tem a autoridade sobre as enfermidades, Ele tem a autoridade sobre tudo. E deveria ter autoridade sobre a nossa vida. A única coisa que Deus não impõe a sua autoridade é sobre nós. Ele dá-nos a liberdade. É interessante que a palavra grega aqui para autoridade é a mesma palavra que diz deliberar livremente. Jesus tinha esta autoridade, capacidade de decidir por Ele próprio. Não precisava de mais ninguém para tomar decisões acertadas. Porque Ele tinha a verdadeira autoridade que era delegada por Deus. A minha pergunta para nós esta manhã, a quem é que tu te sujeitas? Porque vivemos em dias em que a anarquia está por aí. E quase que é uma boa coisa viver num meio anárquico, em que nós, afinal de contas, não temos autoridade sobre nós. Nós fazemos o que nos apetece. Acontece no livro de Juízes exatamente a mesma coisa. Cada um fazia mais ou menos aquilo que lhe parecia bem aos seus próprios olhos. Então, se eu acho que devo fazer assim, eu faço assim. Se eu acho que devo fazer assado, eu faço assado. É aquilo que vai no meu coração. Há uma publicidade que passa por aí que dizia assim, segue o que sentes. Cuidado com o que segue o que sentes. Porque enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Quem é que tu tens como autoridade sobre a tua vida? Talvez alguns de nós podemos dizer, como Martinho Lutero dizia, só Jesus, só a palavra, só a fé. Estas são autoridades que eu aceito na minha vida. Mas depois começo a confrontar a minha vida com aquilo que é realmente os desafios de Deus para mim. E ontem fomos confrontados, certo? Ontem fomos confrontados por mais um desafio. Aprendemos como comunicar o Evangelho em 5 pontos. Daqui a pouco o Luís vai nos ajudar nisso. E obviamente temos um mandato de Jesus para comunicar esta mensagem fantástica. Se Cristo é a autoridade sobre a tua vida, porque é que nós pastores temos que insistir contigo tantas vezes para partilhares a tua fé com os outros? Se Cristo é a autoridade sobre a tua vida, porque é que levar as cargas uns dos outros nos pequenos grupos lá em casa e fazer o grupo familiar é um suplício, é um sofrimento tão grande? Se Cristo é a autoridade sobre a nossa vida, porque é que orar com outros, caminhar com outros, ajudar os necessitados, é uma coisa que tem que ser lembrada constantemente, porque naturalmente eu vou me esquecer. Se Cristo é a autoridade sobre a minha vida, no mínimo, eu deveria de ser como este demónio, obediente a Jesus. No mínimo. Eu sei que estou a chocar alguns ao dizer isto. Mas este demónio era obediente, porque ele não tinha alternativa, porque ele sabia quem Jesus era. E Jesus era o Santo de Deus. É interessante que a diferença entre o demónio e os ouvintes de Jesus é que o demónio sabia quem era Jesus. Os ouvintes não sabiam quem era Jesus. Achavam fantástica aquela autoridade. Estavam extasiados, maravilhados, deslumbrados com a autoridade de Jesus. Mas ainda não sabiam efetivamente quem é Jesus. Por aquilo que eu entendo das Escrituras, irmãos, mesmo apesar dos demónios serem obedientes a Jesus Cristo, a rebeldia não é uma virtude cristã. A rebeldia é estar ao serviço de Satanás. Quando eu sou rebelde contra a autoridade que está sobre a minha vida, eu não estou a dizer que eu sou capacho da autoridade.
Não aparo todos os golpes de autoritarismo e ditadura sobre a minha vida. Não é disto que eu estou a falar. Não ouçam aquilo que eu não estou a dizer. Ouçam aquilo que eu estou a dizer. Quando eu não me submeto à autoridade e eu tenho um espírito rebelde, eu estou ao serviço de Satanás e não de Deus, mesmo sendo cristão. É interessante que quando vemos aqui Jesus se a confrontar com este homem que era possesso por vários demónios, porque ele diz que temos nós, ele fala no plural, a ver contigo, Jesus. Porque é que vieste nos atormentar nesta altura? E Jesus manda calar este demónio e manda-o ficar quieto e depois a seguir manda-o sair e ele sai. É interessante que quando algumas vezes já temos tido esse confronto com seres espirituais, eu e o pastor Paulo Pedro, quando muitas vezes temos que nos confrontar literalmente com demónios que se manifestam, que falam em público, é talvez das coisas mais simples de perceber o que é que a Bíblia diz. Porque a gente vê no concreto, quando a gente diz ao demónio, cala-te, e ele tem que se calar, em nome de Jesus Cristo. Porque a autoridade não vem de mim, não é porque eu sou um pastor fantástico, ou porque temos uma grande congregação, é porque Deus me concedeu essa autoridade em Cristo Jesus, e só por isso. E se eu digo senta-te, ele tem que se sentar. E se eu digo sai, ele tem que sair. Percebem o que é a autoridade? Parece que os demónios entendem melhor a autoridade do que nós seres humanos. Talvez a melhor figura que nós temos, ainda com muitas deficiências, porque ali abusa-se de autoridade e deturpa-se a autoridade que a Bíblia fala, porque não é semelhante à autoridade que nós temos aqui nas Escrituras. Mesmo assim é as hierarquias militares. Porque aquilo está tão definido que quem manda lá em cima, e se disser à patente a seguir que é assim, aquela patente não vai regatear, e mesmo que fique mal-humorado não vai regatear e vai mandar para a cadeia para baixo, porque aquilo tem que seguir aquela hierarquia. Mas não é desta autoridade que Jesus está a falar. Não é desta autoridade que Jesus está revestido. Esta autoridade, e a verdadeira autoridade, em primeiro lugar, provém da própria palavra de Deus. Provém do próprio Deus. É Deus quem estabelece. É interessante olhar para as Escrituras, e os irmãos façam na vossa Bíblia um exercício. Eu ando a fazer há alguns anos este exercício, que é identificar nas Escrituras, sempre que aparece, e eu serei teu Deus, e tu serás meu povo. Porquê é que Deus faz tantas referências a isto? E lá no final do livro de Apocalipse, termina o livro de Apocalipse dizendo, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, a autoridade. O problema da humanidade é que não se tem submetido à autoridade de Deus. E porque não se submete à autoridade de Deus, não nos submetemos à autoridade humana. E por isso lá em casa cada um tem a sua opinião, e os filhos podem pôr e dispor, as esposas podem ou não ser submissas ao marido, porque isto afinal de contas é uma questão de machismo e de cultura. Não, não é uma questão de machismo e cultura, irmãos, é uma questão de autoridade bíblica. É verdade que o maio de 68 foi importante para nos fazer refletir aos homens algumas atrocidades que os homens estavam a cometer às mulheres. Mas é também interessante perceber que essa manifestação de 1968, maio de 68, aquela queima dos sutiãs como manifestação de não sujeição à autoridade, tem provocado os seus efeitos até hoje. E obviamente hoje estamos baralhados com o que é afinal é a autoridade, o que é que isto significa. Eu estava a falar com a minha esposa, porque o livro de Coríntios, capítulo 11, fala que as mulheres na igreja devem usar um véu quando falam. Se as mulheres quiserem falar, tanto como aqui hoje não há nenhuma irmã com véu, as irmãs não deveriam falar. A Marta não podia ter dado testemunho. Obviamente não é disto que estamos a falar, mas a palavra véu ali significa, é a mesma raiz da palavra autoridade. Aquilo que é traduzido para nós como autoridade e uma palavra completamente diferente, que para nós nem faz sentido como é que elas se ligam. No grego, o véu é a mesma raiz da palavra autoridade. Interessante. Por isso Paulo diz lá aos Coríntios que as mulheres quando falam na igreja devem de usar um véu, porque é vergonhoso falar sem estarem cobertas. Eu estava a perguntar à minha mulher, obviamente nós não temos este símbolo cultural da Grécia, de Corinto. Qual é o símbolo que nós hoje temos em que as mulheres usam um símbolo exterior de uma realidade interior que é a submissão à autoridade? E estávamos a conversar. Curioso que até agora ainda não chegámos a conclusão nenhuma, porque parece que não temos nenhum símbolo que revele externamente aquilo que vai no nosso coração quanto a esta matéria da autoridade. Quando, mais uma vez, usando a hierarquia militar, eles têm as patentes. A pessoa olha para aquelas coisas amarelas ali, se houver ali uma coisa amarela com 2 estrelas ou 4 estrelas, a gente sabe que aquilo é diferente de 2 ou 3 tracinhos dourados. Não é?
E se for vermelho, agora ainda se mantém os cabos, ainda é vermelho. Se for um cabo, então aquilo é vermelho, pois ok. É quase a mesma coisa que um soldado, mas tem mais autoridade que o soldado, atenção. Na hierarquia militar isto está definido porque há símbolos externos que identificam quem tem mais patente, quem tem mais autoridade. Agora, na sociedade em geral, nós perdemos os nossos símbolos de autoridade. E hoje em dia há um vazio que nós já não percebemos bem quem é que se submete a quem e porque é que nos temos que submeter a quem. Os filhos, se for preciso, obrigam os pais lá no supermercado, porque fazem uma birra, a comprar o chocolate que eles querem. E se não quero ir para a escola desta maneira, não vou, porque eu é que sei. E o pai e a mãe têm que sujeitar à autoridade dos filhos. Há um texto na Bíblia que sempre me assusta e me deixa a refletir seriamente. Capítulo 2 do livro de Isaías diz que no final dos tempos, e uma manifestação do castigo de Deus sobre a sociedade, é que as mulheres e as crianças iriam governar sobre os povos. E eu começo a olhar para a sociedade e a ver o que isto tem. Eu sei que eu vou criar montes de inimizades se alguém ver este vídeo ao falar desta maneira. Mas é o que as Escrituras dizem. Ou já não acreditamos que Cristo é a autoridade sobre a nossa vida. Porque o problema, irmãos, central das Escrituras é realmente este. Nós prestamos honra e glória a Deus porquê? Porquê que honramos e glorificamos a Deus? Porque não adoramos outra entidade qualquer. Baal, Maloque, Deus Ra, do Egito, tantos outros deuses que se apresentam por aí. Porque é que os cristãos do primeiro século não dobravam os seus joelhos diante de César, Augusto? Porquê? Se o problema não é uma questão de autoridade. Se a autoridade não é assunto. Sequer se não faz sentido pensarmos na importância de obedecer e estar sujeitos àquilo que Deus nos determina na sua palavra. Quero sugerir, irmãos, que este texto que Marcos nos traz aqui, ele está a trazê-lo porque os cristãos do primeiro século estavam a ter a sua vida em risco e eles tinham que saber a quem é que eles estavam sujeitos. Quem era a autoridade máxima. Por quem é que valia a pena morrer e viver. E é por isto que Marcos traz para nós esta referência. Mostrando que Jesus Cristo não era só alguém que era autoridade porque falava bem. Porque às vezes nós pensamos que aquela pessoa tem autoridade porque ela fala bem. Ela tem bons argumentos. Ela é uma pessoa que articula bem os pensamentos. É uma pessoa, enfim, eloquente. E tivemos agora há pouco tempo eleições de alguém que ganhou um pouco assim. É uma pessoa que fala bem, preparou a campanha durante muitos anos e obviamente a sua campanha não se comparou em termos de campanha eleitoral a dos outros candidatos a presidentes. No entanto, ganhou, porque ele fala bem. As pessoas ouviram-no. E eu não estou a questionar se ganhou legitimamente ou não. Obviamente que sim. São eleições livres e o povo tem direito a votar. Mas as pessoas muitas vezes pensam que a pessoa tem autoridade porque fala bem. A autoridade, em primeiro lugar, vem do próprio Deus. E a autoridade manifesta-se quando nós somos obedientes àquilo que Deus nos pede. Eu não posso dizer que eu sou submisso à autoridade. Quando alguém que eu digo que tem autoridade sobre a minha vida me pede alguma coisa, e a seguir eu estou a regatear se faço ou não faço. E a seguir eu tento desobedecer porque eu não me agrada aquilo que me está a pedir. E a seguir eu arranjo 1001 razões para não fazer aquilo que me estão a dizer. Não me sujeito, por outras palavras, à autoridade daquela pessoa. A obediência é algo que está intimamente vinculada à autoridade. É por isso que este demónio se sujeita a Jesus Cristo. É por isso que esta doença, esta enfermidade, é interessante que o Evangelho que retrata novamente a cura da sogra de Pedro, que creio que é Lucas, diz que Jesus a certa altura repreendeu a febre e ela saiu. Como se a febre fosse uma entidade própria. Fosse um ser próprio. E Jesus repreendeu a febre e ela obedeceu. Porquê? Porque a palavra de Deus está a estabelecer que Cristo Jesus é a autoridade sobre tudo. Sobre a humanidade, sobre os seres espirituais, sobre as enfermidades, sobre as circunstâncias. É por isso que nós cristãos não precisamos andar ansiosos com coisa alguma, porque nós temos o nosso Deus como autoridade suprema sobre a nossa vida. Percebem a diferença que faz termos a autoridade como a referência correta nos nossos valores, na nossa maneira de articular a nossa fé?
É interessante olhar para este mesmo título e voltar para Mateus capítulo 7. E lá temos um exemplo fantástico. Já perceberam que naquele esboço, o Sermão do Monte, vem praticamente na sequência deste encontro na sinagoga em Cafarnaum. Há alguns autores que até põem antes deste momento do encontro da sinagoga em Cafarnaum. E estamos, o texto do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6, 7, termina de uma forma interessantíssima. Querem abrir lá em Mateus capítulo 7. E vamos olhar um pouco este texto, que é um texto semelhante a este que nós temos aqui. Jesus aqui está no final deste sermão. E no final, no verso 21, ele diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não basta dizer que eu tenho Cristo como Senhor. Dizer, eu tenho Jesus como meu Senhor. Eu até vou à igreja. Eu até leio a Bíblia. Esta é a sequência. Não basta dizer que eu tenho Cristo como Senhor. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas, quem? Quem é que entra no reino dos céus? Quem é aquele que Deus aceita como seu filho? Quem é aquele que Deus acolhe na eternidade? Mas somente o que faz. O que é fazer a sua vontade? Por outras palavras, obedecer, sujeitar, é estar sujeito à vontade do Pai, é estar sujeito à vontade de Deus. Por isso no verso 22 diz: muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado? Não há pregadores por aí a anunciar a palavra de Deus? Não temos nós falado do Teu nome? Em Teu nome não expulsámos até demónios? Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Mas continuo a não me submeter àquilo que Deus me pede. Eu prego, até demónios se submetem, até maravilhas eu opero, mas continuo rebelde àquilo que é a autoridade divina sobre a minha vida. E Jesus passou então a contar uma história, no verso 24, e assim a todos aqueles que ele ouvia estas palavras, aliás, assim todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será então comparado a um homem sábio. Jesus conta aquela parábola do homem sábio e do homem louco. No final deste sermão do monte, o verso 29 diz: então as pessoas muito se admiravam do seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade. E não como os mestres da lei, não como os homens, porque a autoridade de Jesus era divina, não era humana. E a verdadeira autoridade é a autoridade divina. É aquela que Deus estabelece. Estamos nós sujeitos à autoridade. As mulheres estão sujeitas aos seus maridos, verdadeiramente. Os maridos estão verdadeiramente sujeitos a Cristo. Estamos verdadeiramente sujeitos uns aos outros, como diz lá Efésios capítulo 1. Que devemos, aliás, capítulo 4. Devemos estar sujeitos uns aos outros. Estamos nós, homens, sujeitos às nossas esposas. Estão os filhos sujeitos aos pais. Estamos nós sujeitos aos ministros, ao Presidente da República, à polícia, aos tribunais. Estamos nós verdadeiramente de coração. Não estou a falar intelectualmente. Não estou a falar daqueles que dizem Senhor, Senhor, mas daqueles que verdadeiramente se sujeitam à palavra de Deus. E depois, nesta sequência de que as pessoas muito se admiram da autoridade de Jesus Cristo, vem este exemplo deste homem, deste general em Cafarnaum. Voltamos a este episódio. Por isso é que alguns autores colocam o Sermão do Monte antes deste encontro na sinagoga. E temos ali então este encontro em que um homem vem e pede a Jesus para vir curar o seu servo, um centurião romano. E vem, pede a Jesus para vir curar o seu servo. E Jesus no verso 7 diz: eu irei curá-lo. Ao que lhe respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de receber sobre o meu teto, mas diz antes uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem debaixo de autoridade. Eu também sei como é que estas coisas da autoridade funcionam. Eu sei como é que este princípio espiritual acontece na minha própria vida. Porque eu também sou sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. E digam um vai, e o que é que ele espera que aconteça? Que ele vá. Aliás, os soldados, eu estava mais uma vez nesta preparação e há um pequeno sketch, cena do filme
o Resgate do Soldado Ryan, que fala, não sei se alguns viram este filme, é um filme bastante violento, não o trouxe por causa disso, porque o filme tem cenas muito violentas, sobre a Segunda Grande Guerra, baseado numa história verídica de um pelotão que vai tentar resgatar um soldado, porque a mãe tinha tido 4 filhos na guerra e 3 deles já estavam mortos, e de alguma forma o Presidente, creio que é o Presidente da República Americana, pede então para trazerem aquele soldado de volta para aquela mãe não ficar sem filhos, no fundo. E então é destacado um pelotão para ir resgatar aquele soldado que está na frente da batalha. E entre esse pelotão há então um diálogo sobre esta questão da autoridade. E eles perguntam, mas faz algum sentido 8 homens darem a sua vida para ir resgatar um homem? E a conversa anda em torno disto. Ao que o capitão, que é Tom Hanks, que representa o capitão daquele pelotão, tem um discurso interessantíssimo sobre esta questão da autoridade. E no final eles estão a dizer, sim, mas nós estamos a reclamar, e ele diz, sim, muito bem, porque a autoridade é isso mesmo, se vocês são soldados, reclamam comigo, que eu sou o capitão, mas se eu tenho reclamações, eu tenho que fazer com o meu major e não convosco. Então um dos soldados diz a certa altura, mas meu capitão, então faz conta que eu sou o meu major, o que é que você diria ao meu major? Obviamente, como aquela personagem entendia a questão da autoridade, ele diz, meu major, esta missão é muito honrosa e eu tenho o grato privilégio de dar a minha vida por ela. Porque ele sabia que não é com os pares ou com aqueles que estão abaixo dele que ele vai abrir o seu coração sobre a incongruência de uma missão. E eles diziam, mas capitão, e se esta missão não fizer sentido? E ele diz, é exatamente nessa altura que é importante agir percebendo o princípio da autoridade. É quando as coisas não fazem sentido. É aqui que eu obedeço ou não obedeço. E este homem, ele percebia, este centurião romano, ele entendia o que era a autoridade, por isso ele diz a certa altura, eu tenho soldados à minha ordem, e quando eu digo a um ele vai, e quando eu digo ao outro vem, ele vem. Ordeno ao meu servo para fazer isso e ele faz. Isto é o que significa estar sujeito à autoridade. Se tu, nas pessoas que estão sujeitas, que estão sobre ti como autoridade, tens dificuldades nesta área, eu quero dizer que provavelmente tens um problema na tua espiritualidade, naquilo que é mais fulcral da tua espiritualidade, porque não entendes que a autoridade vem de Deus. Aquele homem, aquela mulher que está à tua frente, não é aquele homem e aquela mulher só por si. É estabelecido por Deus para ser autoridade na tua vida. Compreendes este princípio bíblico? Agora, isto não é para aqueles que estão em autoridade fazer o que lhes apetece. E infelizmente temos muito maus exemplos de autoridade na nossa sociedade. Precisamos de resgatar este princípio da autoridade, uma autoridade que serve àqueles que estão ao nosso redor. Vejam a reação de Jesus ao questionamento deste homem, verso 10 do capítulo 8 do Evangelho de São Mateus. Ao ouvir isto, ao ouvir esta explicação que este militar dá, Jesus maravilhou-se e disse aos seus seguidores, com toda a certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com quê? Jesus associa a submissão à autoridade a quê? Então parece que fé, obediência e submissão à autoridade estão interligados. Muitos de nós dizemos que não temos fé. Eu pergunto se tu não terás um problema sério na tua falta de submissão à autoridade que Deus estabeleceu sobre ti. Em primeiro lugar, uma falta de submissão ao próprio Deus. Porque a insubmissão às autoridades humanas, de alguma forma, revela algo mais profundo, que é tu, de facto, não aceitas que Deus é o Deus supremo sobre toda a terra. O Deus do qual todo o joelho se vai dobrar. O Deus ao qual toda a língua vai confessar que Ele é Senhor. Ele é Senhor. Rei dos reis. Senhor dos senhores. Agora e para sempre. Acreditamos nós cristãos verdadeiramente nisto? Eu creio que se há diferença entre aquilo que nós estamos a viver e aquilo que nós acreditamos, é porque nesta área há realmente uma diferença. Ainda não entendemos o senhorio de Cristo sobre a nossa vida. Temos talvez conceitos religiosos, temos coisas interessantes, ficamos fascinados com o ensino de Jesus, ficamos fascinados até com as bênçãos que recebemos de Cristo, as coisas que Ele faz em nosso favor, mas verdadeiramente ainda não nos submetemos à sua autoridade. Porque se sujeitos à sua autoridade, a palavra de Deus diz, e isto não é para negociar, é para se fazer. Eu arregaço as mangas e faço. Não porque eu sou melhor que os outros,
mas porque eu entendi quem é Cristo e o que Ele está a fazer em mim. Quando eu estou muito a regatear se devo fazer, não devo fazer, pode acontecer que talvez eu não entendi alguma coisa, mas pode acontecer, e a maior parte das vezes eu tenho visto, que provavelmente é um espírito de rebelião que está dentro de nós. Eu gostaria de terminar esta reflexão olhando para um texto que me incomodou profundamente esta semana, enquanto fazia o meu culto pessoal. Estou a ler o texto no livro de Ezequiel, capítulo 33. E este texto do livro de Ezequiel, capítulo 33, deixou-me preocupado, porque infelizmente tem tudo a ver com aquilo que nós temos vindo a conversar convosco, com a igreja. Ezequiel, capítulo 33, verso 31, diz assim: O meu povo vem a ti, como de costume fazer, e se assenta para ouvir a tua pregação, mas não coloca a palavra em prática. Com a boca eles chegam a expressar louvores e adoração, mas o coração dessa gente dá mais importância ao lucro, está ávida por ganhos injustos. Para este povo, o profeta se assemelha a um poeta ou a um cantor romântico que entoa cânticos de amor com bela voz e tocam o seu instrumento musical virtuosamente. Porque eles ouvem as suas palavras, mas de facto não as colocam em prática em suas próprias vidas. Assim, quando tudo isto acontecer, e em verdade está para breve, está ordenado, está ocorrendo, todo esse povo compreenderá que um verdadeiro profeta de Deus esteve pregando entre eles. Isto está Deus a falar ao povo que está no exílio e àqueles poucos que ainda restavam em Jerusalém, que teimavam em não obedecer à palavra de Deus. Ouviam-na, entendiam-na, mas na realidade não estavam dispostos a pôr em prática. O desafio que nós temos lançado para a igreja este ano, irmãos, é que nós vivamos aquilo que dizemos acreditar. Não porque é um capricho nosso, não porque achamos que isso, enfim, será só interessante para a tua vida, não porque talvez vais trazer benefícios à tua própria vida, mas é fruto do reconhecimento de quem Deus é. Estás realmente a compreender que Deus é soberano sobre a tua vida, que Deus quer agir na tua vida. E quando nós percebemos que Deus está acima de todas as coisas, Ele é o Deus que tem toda a autoridade, então eu compreendo que a sua vontade é boa, é perfeita, é agradável, e eu vou cumpri-la sem andar a regatear. Esta é a diferença entre o homem sábio e aquele que é astuto. E este é o centro da mensagem de Deus, desde o livro do Gênesis até ao final do livro do Apocalipse. Quem é a autoridade na tua vida? A quem é que tu te tens que sujeitar? Para que possas, em primeiro lugar, sujeitar-te a Deus. Possas viver debaixo da autoridade divina. E fazendo a vontade de Deus, então cumprir a sua vontade aqui na terra. Porque é isso que Ele espera de cada um de nós. Eu creio que muitas vezes nós temos esta dificuldade porque ainda não estamos verdadeiramente rendidos a quem Jesus Cristo é. Durante a minha juventude fazia-se esta distinção e muitas vezes havia conversas entre os jovens daquela época, porque alguns diziam: eu aceitei a Cristo como meu Salvador, mas ainda não aceitei a Cristo como meu Senhor. Para mim isto sempre me fez uma grande confusão, porque eu não consigo distinguir uma coisa e outra. Nas Escrituras eu olho e quando eu aceito Cristo como meu Salvador, necessariamente Ele é meu Senhor. Eu estou sujeito à sua autoridade e eu vou fazer a sua vontade, porque eu o aceitei como Senhor e Salvador da minha vida. Estamos nós dispostos a isto? Então eu queria terminar, irmãos, pedindo-te que fizesses um exercício para tornar isto bem mais concreto. Quem são as pessoas que Deus colocou na tua vida que são autoridade sobre ti? Então eu queria que tu fizesse uma lista para te ajudar, irmãos, porque eu sei que nós temos um problema sério em nos submetermos àquilo que é a autoridade máxima, que é Deus. Porque muitas vezes não nos conseguimos submeter àqueles que estão dentro dos nossos olhos. E arranjamos argumentos para tudo, desculpas para tudo. E vamos justificando e vamos não obedecendo, não praticando o que sabemos. Porque vamos justificando, mas aquela pessoa não é competente, aquela pessoa não é boa, aquela pessoa não sabe o que faz, aquela pessoa não sei o quê. E eu gostaria que tu colocasses uma lista de quem são as pessoas, nomes concretos de pessoas que Deus colocou como autoridade sobre a tua vida.
E a essas pessoas, se entendeste a palavra do nosso bom Deus, o que Ele espera de ti é que tu obedeças. É que tu estejas sujeito. Não arranjes a desculpa, eu sei que é verdade, muitas vezes, mas tem sido, desculpa, mas tem havido tão maus líderes. E no passado as pessoas abusaram da autoridade. E nós temos na história, obviamente, Leão X foi um Papa que abusou e usou da autoridade que ele achava ter e, obviamente, estragou imensas coisas no meio da cristandade. Muitas atrocidades foram cometidas e nós conhecemos pelos livros da história como líderes religiosos, percebendo parte do princípio, porque não perceberam completamente este princípio bíblico, cometeram atrocidades no seu exercício da autoridade. Mas isso, irmãos, não nos deve dar desculpa para nós não sermos sujeitos às autoridades que Deus nos confiou. E, acima de tudo, sujeitos ao próprio Deus. Então eu vou-te dar um minuto. Eu gostava que tu próprio fizesses isso. Quem são as autoridades? Não há ninguém na face da terra que não tenha alguém a quem deve prestar contas. Aliás, esse é um princípio básico da autoridade. Se eu tenho autoridade, eu estou debaixo da autoridade. Só há pessoas com autoridade quando estão sujeitas à autoridade de alguém. Não há alguém que seja o topo da pirâmide neste sentido. Eu sujeito-me à autoridade, por isso eu tenho autoridade. É este princípio que nós vimos em Mateus capítulo 8. Que o nosso Deus nos ajude, efetivamente, a entender este conceito, a nos submetermos a Cristo e, como fruto da submissão a Cristo, submetermos àqueles que Deus nos confiou para serem autoridade sobre a nossa vida. Então, eu dou-te um minuto, porque eu gostaria que fizesses mesmo este exercício, não ficasse vago na tua mente. Não ficasse como algo que tu não percebes do que é que estamos a falar. Porque na próxima oportunidade que tu vais ter, eu espero que depois de ouvires a palavra de Deus e porque te sujeitas à palavra de Deus, te submetas à autoridade que Deus colocou sobre a tua vida. Então há vários níveis de autoridade, há várias áreas de autoridade. Há a área profissional. Quem é que tu te submetes nesta área? Há a área familiar, a quem é que tu submetes nesta área? Há a área estudantil, a quem é que tu submetes nesta área? Há a área civil, a quem é que tu submetes nesta área? Coloca os nomes, ou coloca as entidades a quem tu te deves submeter. Porque isso é determinante para a tua caminhada com Deus. Eu espero, irmãos, que apesar de ser um tema complexo, mas também só é complexo porque muitas vezes temos dificuldades nele. As coisas só são duras quando nós estamos a passar ao lado. E aquilo nos incomoda. Nos incomoda porque provavelmente precisamos de ser incomodados. Eu espero, irmãos, que a palavra do nosso bom Deus faça efeito na tua vida e te ajude a dar mais um passo na submissão ao teu próprio Deus.